Olá, bom dia. Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. No programa de hoje, você fica sabendo um pouco mais sobre a Lei de Acesso a Informações Públicas, em vigor desde a última quarta-feira. Pela nova regra, todos os órgãos públicos terão de garantir a qualquer cidadão o acesso a informações como registro de despesas ou de licitações e dados de projetos e programas. A lei também estabelece um prazo de 20 dias para a administração responder aos pedidos e o servidor que descumpri-la poderá ser punido por improbidade administrativa. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é o jornalista Aloísio Lopes, ex-diretor da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas. Olá, Aloísio, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Aloísio, essa lei representa de fato um passo importante no que diz respeito à cultura da transparência na administração pública? Qual a sua avaliação a respeito disso? Não tenha a menor dúvidas, o acesso à informação pública no Brasil ou em qualquer país é essencial para o exercício da cidadania, para o combate à corrupção e fortalece a democracia, que a partir do momento que o cidadão é bem informado, tem acesso à informação dos governos, ele poderá fiscalizar melhor, cobrar melhorias, cobrar ajustes nas políticas públicas, nos planos de governo. Então foi uma conquista histórica, uma conquista que veio de muitas lutas, inclusive, tem pelo menos 10 anos que tem várias entidades envolvidas nessa discussão. O governo federal encaminhou um projeto muito bom para o legislativo, que foi aperfeiçoado, e temos hoje uma lei muito avançada. Agora é esperar que ela seja cumprida de fato e que a população possa exigir essas informações que a lei prevê como direito. Essa lei, inclusive, veio para regulamentar um dispositivo constitucional, não é isso? Exatamente. É um dispositivo, é o inciso 33 do artigo 5º da Constituição, que desde 88 já garantia ao cidadão o acesso à informação pública e que agora, felizmente, foi regulamentado. Tem muitos outros artigos da Constituição nessa área que ainda não foram, e outras áreas também, na economia principalmente, mas felizmente nós tivemos essa conquista importante. Agora, Aloísio, essa lei estabelece um conjunto mínimo de informações que devem ser divulgadas pela internet, inclusive, não é isso? A internet hoje transformou-se no principal meio de comunicação e de divulgação de informações no Brasil. Pelo menos metade da população tem acesso à internet hoje, É claro que outros meios também são divulgados, mas esse é priorizado. Então, já existe a iniciativa de muitos órgãos públicos no Brasil, a própria Controladoria Geral da União tem um portal da transparência, então muitas informações hoje já são divulgadas, Por exemplo, as licitações públicas, que tem uma regra legal que obriga a divulgação das licitações, tanto no processo inicial quanto no processo final, balanços financeiros no geral, de entidades públicas, de órgãos públicos, O que a lei veio trazer de novidade agora foi, primeiro, um detalhamento dessas informações. Não que a lei estabeleça cada situação de cada órgão, ela coloca no genérico, mas o princípio é de que toda informação gerada por um órgão público, por um órgão de governo, toda informação era pública, ela pertence ao cidadão, ela não pertence ao dirigente do órgão, ela não pertence ao servidor público, ela pertence ao cidadão. Então, toda a informação gerada precisa estar disponibilizada na internet, Então, os órgãos públicos têm que tomar a iniciativa de já fazer isso independente da cobrança do cidadão. E, além disso, o cidadão tem o direito legal agora, garantido por um instrumento legal, de solicitar qualquer tipo de informação, Tem algumas pequenas exceções que nós podemos falar depois, Mas qualquer tipo de informação e sem necessidade, inclusive, de dizer para que ele quer a informação. Basta ele se identificar, nome, endereço, ou algum documento que vai ser exigido, e recorrer, então, a qualquer órgão público para ter essa informação. Desde uma informação, vamos chamar assim, de grandiosa, burocrática, sobre o orçamento público, por exemplo, federal, estadual, municipal, até uma informação pequena da sua comunidade, saber quanto foi gasto numa obra na sua rua, no seu bairro, ver quanto foi enviado de recursos e em que foi gasto um recurso público numa escola ou no centro de saúde. Ou seja, informações que passam a fazer parte do exercício mais amplas até as da mais cidadania. detalhadas. Exatamente. Certo. Agora, Luiz, como vai se dar a implementação dessa lei pelos estados e municípios? Essa é uma dificuldade que nós já estamos identificando no Brasil, Em âmbito federal, a Controladoria Geral da União, que é um ministério de controle dos órgãos públicos federais,
já tomou as providências, já foi criado um serviço de informação ao cidadão, né, e já começou a funcionar nessa semana, na verdade, né? No âmbito estadual e municipal, que estão sujeitos a essa mesma legislação federal, que é a Lei 12.527, é necessário que os governos, sejam municipais e estadual, regulamentem esse acesso à informação. Regulamento no sentido de dizer em qual site da internet pode ser obtida a informação, quais são os membros da comissão onde vão ocorrer recursos, né? Porque se o cidadão não conseguir uma informação de imediato, ele vai ter uma câmara, uma comissão a quem ele vai recorrer. Então, esse tipo de decreto regulamentador que nós estamos aguardando para os próximos dias, tanto em nível do governo estadual quanto dos governos municipais. Aloysio, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre este assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Aprovada em 2011, a Lei de Acesso à Informação Pública regulamenta o direito constitucional do cidadão de receber informações dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Pela nova legislação, o acesso passa a ser regra e o sigilo exceção. Para o especialista em comunicação Hugo Pires, a lei pode dar mais transparência ao serviço público e contribuir para diminuir a corrupção. Mas tudo depende da forma como essa informação será disponibilizada ao público. Tem que sim criar mecanismos para que as pessoas tenham facilidade de compreensão e saibam exigir o seu direito. E o ponto-chave, na minha concepção, para tudo isso é investir mais na educação. Em vigor desde 16 de maio, a lei determina que os poderes públicos devem prestar informações aos cidadãos, quando solicitado, no prazo máximo de 20 dias, sobre o foco de atuação dos órgãos e o uso do dinheiro público. De acordo com a lei, os órgãos públicos da administração direta, além de autarquias, fundações e empresas públicas, bem como sociedades mistas e entidades privadas sem fins lucrativos que recebem verba pública, também passam a responder pelas mesmas diretrizes. Entre os principais pontos da lei estão: as informações de interesse público deverão ser divulgadas independentemente de solicitações. As consultas específicas também deverão ser atendidas. Um conjunto mínimo de informações deve ser fornecido através da internet, como estrutura organizacional e registro de repasse ou transferência de recursos financeiros. Os órgãos públicos nos 3 poderes deverão criar um serviço físico de informações ao cidadão. O agente público que se recusar a fornecer informações ou mesmo retardar o acesso a elas poderá responder a processo por improbidade administrativa. Para o professor e especialista em lei de acesso a informações públicas, a nova lei brasileira é um avanço se comparada a outros países. Eu acho uma lei na vanguarda das leis mundiais. Tem vários temas importantes, abrange todos os poderes, todos os níveis de governo. O ponto mais interessante da lei é que se a pessoa pede informação em forma aberta, formato aberto, o que significa em forma eletrônica, o governo tem a obrigação de fornecer informação nesse formato. Não. Essa é uma das únicas leis a nível internacional que tem essa obrigação. O professor aponta algumas falhas na lei. Uma lei de acesso à informação pública é tão difícil de sacar do papel para entrar em vigor e realmente ter um efeito importante, que precisa de um órgão com dentes para realmente assegurar que todo mundo está seguindo a lei. E o problema é que o CGU já tem múltiplas competências, tem poucos recursos para dedicar unicamente a acesso à informação pública. O CGU aparentemente tem 10 a 12 pessoas trabalhando sobre a lei de acesso à informação pública e no prazo de 6 meses de implementar uma lei dessa abrangência nacional a todos os níveis de governo e todos os poderes, vai ser um desafio muito grande. Eu acho que vai custar mais tempo. Para a diretoria do Simprominas, a lei fortalece as discussões sobre a democratização da informação no país. Hoje os meios de comunicação de massa, eles concentram essa informação e reproduzem essa informação dentro de um determinado formato.
né? Agora, o cidadão brasileiro, de um modo geral, ele vai ter acesso direto a essa informação e passará a ser também um multiplicador dessa informação. Ela também poderá obrigar os meios de comunicação de massa, da comunicação comercial, a também adotar esses mesmos processos de transparência, né, para o combate da corrupção, para investigações importantes, né, nas 3 esferas do poder, judiciário, legislativo e executivo, e isso vai fazer com que a comunicação ela seja mais democrática, mais transparente, que é o grande sonho do cidadão brasileiro. Agora, Luísio, em quais casos o órgão público poderá se recusar a fornecer alguma informação? São muitos poucos os casos, né? Todo órgão público tem que instituir uma comissão interna para fazer a classificação das informações que serão consideradas secretas, ultrassecretas ou sigilosas, né? Cabe a essa comissão. Evidentemente que não basta um dirigente público decidir essa vai ser secreta, essa não vai ser. De acordo com a lei, secretas, sigilosas ou ultrassecretas são informações que comprometem a segurança nacional, a soberania nacional, a vida ou a segurança da população, né? Exemplo, alguma informação do Banco Central, né, que não pode ser divulgada sob pena de causar um estrago econômico muito grande, alguma informação das Forças Armadas que não pode ser divulgada porque se refere à soberania do país em relação à comunidade internacional. Ou seja, são casos muito raros. O princípio é de que toda informação deve ser divulgada, né? Por isso que essa lei é importante, que ela está colocando um freio, essa cultura do segredo na informação pública. A cultura agora tem que ser a cultura da transparência, para ter uma gestão mais eficiente, sem corrupção e mais cidadã. Certo. Agora, Luiz, na sua avaliação, quais serão as lacunas dessa lei? Como eu disse no início, a lei ela é muito avançada, é muito completa em relação a outros países, né? Não são muitos países que têm essa legislação avançada, né? Embora seja uma legislação até do século passado, em alguns países, como próprios Estados Unidos, Colômbia, Uruguai, México. No Brasil, nós conseguimos avançar bastante. Mas tem uma lacuna que já foi identificada por especialistas que se refere ao acompanhamento da implementação dessa lei, né? A legislação estabelece comissões internas, comissões de recursos muito eficientes, mas nós consideramos que é importante discutir agora, né, no início da vigência dessa lei, a necessidade de um grupo externo, talvez uma agência de acompanhamento, né, da implementação dessa lei. Como, aliás, existe, por exemplo, no México, com uma experiência muito bem sucedida, onde uma comissão que tem representante de governo, mas também da sociedade civil, que cuida de acompanhar a implementação da lei e, inclusive, essa mesma agência ou comissão, com participação da sociedade, de apreciar aqueles casos em que o órgão público não concedeu aquela informação. Então, é uma melhoria que eu acho que poderíamos analisar já no início da vigência dessa lei. Você diria que esse seria um dos pontos que pode dificultar a aplicação da lei? Talvez a gente, sem esse tipo de acompanhamento externo, que eu estou chamando nesse momento de agência, talvez prejudique um pouco o êxito da aplicação dessa lei, né? Mas o principal mesmo para a lei ser aplicada desde já, ou seja, para a lei pegar, primeiro, é que os órgãos públicos criem uma estrutura para atender ao cidadão, porque hoje essa estrutura é muito acanhada. Nem todo órgão público tem uma ouvidoria, por exemplo, né? Então é preciso que crie serviço de atendimento ao cidadão, seja como ouvidoria ou com outro tipo de nomenclatura que se venha a definir. É preciso que os sites na internet sejam tecnologicamente adaptados, né, para receber informação do cidadão, documentar isso, registrar e que o cidadão possa ter acesso a esse mesmo sistema na internet para acompanhar o atendimento, né, da sua informação e que tenham funcionários capacitados internamente, porque não se trata apenas de uma questão administrativa, como nós estávamos falando, é de uma questão cultural, né? O servidor público passa, com essa nova lei, a ter também a função pública de informar a população. Aquela informação não é mais de um dirigente, de um secretário de Estado, a informação é do cidadão. Então, os desafios são esses, e para que sejam vencidos, a sociedade que vai ter que cobrar, as entidades, o cidadão em geral vai ter que cobrar a aplicação dessa lei, que vale não apenas para os órgãos públicos, né? Não apenas para prefeituras, secretarias, vale também para empresas públicas, para autarquias,
para empresas estatais, inclusive de economia mista, e até para o terceiro setor, né? Alguma ONG, alguma entidade que receba recurso público, federal, estadual, municipal, creches, por exemplo, ela vai ter que prestar contas da aplicação desses recursos, pelo menos daquela parcela, e o cidadão poderá exigir isso. Aloysio, rapidamente para a gente terminar essa nossa entrevista, qual o papel que a escola e a educação podem desempenhar para a efetivação dessa lei? Muito grande, né? O cidadão, através das informações que ele recebe da imprensa, e o cidadão, através da informação que ele e o seu filho recebem na escola, poderá, de fato, exigir o cumprimento dessa legislação. Por que não as escolas promoverem seminários para discussão sobre a informação que a comunidade precisa? Né? Por que não os alunos realizarem trabalhos na escola, projetos especiais para buscar informação sobre a sua comunidade e sobre a própria educação, sobre os recursos recebidos do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, né? Então, eu não tenho dúvida de que, através do processo educacional e também das informações geradas pela mídia, serão maneiras adequadas, eficientes de buscar a aplicação dessa lei, que, repito, é uma lei essencial para a democracia, para a cidadania, de combate à corrupção e poderá trazer para nós um novo marco na forma de fazer política no Brasil. Certo. Aloysio Lopes, eu agradeço a sua participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Eu também agradeço. Confira agora o vídeo da campanha do Simpro Minas pela Paz nas escolas e logo em seguida a agenda da semana. Tem algo errado quando, em dia de prova, o professor fica mais nervoso que os alunos. Tem algo de errado na escola. É hora de corrigir. Em Belo Horizonte, cerca de 25 espaços participam da 10ª Semana Nacional de Museus, que neste ano tem como tema Museus em um Mundo em Transformação, novos desafios, novas inspirações. De hoje até a próxima terça, 23 de maio, o Museu das Minas e do Metal, Museu das Telecomunicações e Museu de Arte da Pampulha abrem as portas aos visitantes com exposições e visitas guiadas. Diversas atrações acontecem também em diferentes cidades do interior do estado. Mais informações em www.museus.gov.br. Confira agora o Simpro em Movimento. Depois de 3 meses de negociação, com assembleias, reuniões com o patronal e audiências de conciliação, os professores de escolas particulares de Belo Horizonte e região metropolitana conquistaram 7,7% de reajuste salarial. A proposta foi aprovada em assembleia na última segunda-feira. Mesmo nas condições objetivas em que se deu a campanha, nós conseguimos avançar. Tivemos reajustes de 1,47%, várias escolas unificaram o piso da educação infantil com ensino fundamental, tivemos escolas que repassaram o reajuste acima da inflação. Então também o processo de mobilização conseguiu que as escolas, em condições extremamente favoráveis, pudessem melhorar as condições de trabalho dos nossos professores. No interior do estado, exceto no norte de Minas, as negociações coletivas avançaram e as convenções devem ser fechadas nos próximos dias. O fechamento da negociação nossa em Belo Horizonte, por se tratar da maior negociação, o Sinep-MG corresponde a mais de 60% da nossa base, ele gera sempre uma expectativa positiva. Muitas vezes ele é referência para os demais Sineps, eles aguardam o posicionamento do Sinep-MG para também tomar suas decisões. Então há essa expectativa mais favorável. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.